Paz, Senhor, irmãos. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Amém? Diz assim a palavra: vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai. Agora, Senhor Deus, com o nosso coração pronto para receber a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade, Senhor Deus, de ouvi-la, Senhor Deus, de estar num lugar, Senhor Deus, onde nós ainda podemos, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós entoamos os louvores, canções ao Senhor, Pai, para que chegasse ao Teu trono, Deus, como um aroma suave. Deus, e nessa noite, Deus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor, assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, o Senhor possa falar ao coração de cada um que está aqui essa noite. Que o Senhor possa, Deus, de qualquer forma, Senhor Deus, de distração, Pai, de impedimento, Pai, qualquer tentativa do inimigo, Deus, dessa semente ser lançada, de ser penetrada em cada coração aqui, Deus, eu repreendo no Teu santo nome. Esteja aqui conosco, Senhor Deus, nesse momento, Pai. Muito obrigada pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, eu queria explicar algumas coisas para nós nessa noite, sobre as formas como a gente relaciona com Deus. Existem 4 formas que a gente pode relacionar com Deus. Nenhuma delas está errada, todas estão certas, todas estão biblicamente certas, mas existe uma forma que Deus ele quer que a gente mergulhe mais, que a gente entre com o nosso, não pelos pés só, né, mas que a gente mergulhe nessa forma. Então, eu vou falar essas 3 primeiras e depois eu entro naquela que é a que o Senhor nos chama para viver. Então, existe a vida de Deus, né? É a vida de Deus. O que é isso? É quando a gente vive uma vida com Deus, né? Através de buscar a Deus, coincidir mesmo, pensando nos benefícios dessa vida com Deus. Então, o que eu penso nos benefícios? É eu querer as bênçãos. Então, eu procuro Deus somente pelas bênçãos, por aquilo que Ele pode me dar, e não por aquilo que Ele é. Então, eu tenho uma vida de Deus. Um exemplo claro disso aqui, já viu aquele amigo rico que tem uma piscina? Todo mundo quer, fica ali conversando, fica ali puxando o saco dele, para quê? Para ele chamar para ir lá nadar, né? Para ir para a piscina. E às vezes a gente faz isso com Deus. A gente acha que Ele é um amigo rico, onde que a gente só vai nele quando a gente quer alguma coisa. Então, quando Deus não está nos dando algo, a gente se afasta. Aí eu fui lá, pedi uma bênção, consegui. Pronto. Adeus, Deus. Então, essa vida de Deus, né? Uma forma de relacionar com Deus
quando eu aproximo dele pela bênção, e não por aquilo que ele é. A outra forma da gente relacionar com Deus é a vida sobre Deus. Então, vida de Deus e agora vida sobre Deus. E essa forma aqui é quando eu sei muita coisa sobre Deus. Então, eu pergunto sobre a palavra e a pessoa pode me falar tudo que tem na palavra, de Gênesis, Apocalipse, de cor sorteado. Então, essa pessoa ela sabe muito sobre Deus. Ela tem uma teologia ali aguçada. E quando a gente pergunta sobre o fruto dessa pessoa, não existe. Então, é uma vida sobre Deus. Né? Então, eu sei muito sobre Deus, mas eu não vivo Deus. Eu não vivo essa vida com Deus. E esse exemplo aqui, em Bituruna, os pastores conheceu ela. Tinha uma senhora, e ela me lembrou muito esse exemplo sobre ela, que era a irmã Norfina. Ela não tinha esse conhecimento bíblico, não era estudada. Ela não tinha conhecimentos inteiramente da Bíblia. Mas ela tinha uma vida com Deus, de oração, de jejum, de conhecer a Deus. E é esse exemplo, porque muitas das vezes a gente sabe muito, mas não vive. Uma vida teologicamente correta, mas sem frutos. Então, essa vida sobre Deus é isso. Ela é tudo sobre Deus, mas pouco sobre o fruto. Então, uma vida sobre Deus. E um outro exemplo é a vida para Deus, que é quando eu faço coisas para Deus. Quando eu sirvo a Deus. E eu entendo que a minha vida com Ele é só servir. E aí, esse exemplo aqui, muitas das vezes, é quando você ficou doente e não pode vir no culto. Uns 2 cultos. Aí você começa a ficar mal, porque você acha que o seu relacionamento com Deus não está fluindo, porque você entendeu que a sua vida com Ele é quando você está servindo. Se você não está servindo, um dia que você não foi escalado, está errada a sua vida. Por quê? Porque você está vivendo uma vida para Deus. Né? Então, você faz de Deus não um pai, mas um patrão. Ele é seu patrão. Porque aí você está vendo ele como alguém que está só te mandando fazer. E não como um pai que está te recebendo com os braços abertos. Então, vida de Deus, vida sobre Deus e vida para Deus. 3 exemplos. Nenhum está errado. A gente precisa ter uma vida de Deus, né? Que é a gente orar e querer algumas bênçãos de Deus. A gente tem que ter vida sobre Deus, que a gente precisa conhecer a palavra, precisa mergulhar na palavra. A gente tem que ter uma vida para Deus, que é servir a Ele, porque nós somos filhos e quando a gente entende essa filiação, a gente serve por amor e não por obrigação como um senhor. Mas existe algo que o Senhor nos chama a viver. Todos nós. Que é uma vida com Deus. Uma vida com Ele. E o que é isso? É quando você entende que o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. O próprio Cristo habitando dentro de você. E você passa a viver uma vida com Ele. Ele não está do seu lado, Ele está dentro de você. Essa é uma vida com Deus. E aí a gente leu esse texto, né, que fala sobre a gente viver pelo Espírito. E quando o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós, Ele é quem nos dá a vida, uma vida com Deus. E a gente se relaciona com o Senhor. A gente entende que a boa notícia de Jesus, quando Jesus trouxe uma boa notícia, ela abriu um caminho. Jesus veio para abrir um caminho, para a gente relacionar com o Pai. Ele abriu o caminho. Ele mostrou esse caminho de relacionamento com o Pai. Então, a gente leu aqui sobre os frutos, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas, né, 5, do 16 ao 26. A palavra fruto aqui, a gente poderia definir ela como resultado. O fruto é um resultado. Resultado de quê? Eu peguei, tive um encontro com o Senhor, aceitei Jesus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim. Eu tenho um resultado. Que resultado? Todas essas coisas que a gente leu. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Todas essas coisas. Esse resultado da ação do Espírito Santo em nós é quando a gente entende que o Espírito, ele nos controla. Ele controla a nossa vida. E ele nos faz a ter esse resultado. Então, o Senhor passou a habitar dentro de mim e agora tem um resultado. Por isso que a gente às vezes ouve falando que quando você tem um encontro com Jesus, você não sai da mesma forma. Porque Ele entra e aquilo que é ruim sai. As obras da carne têm que sair. Então é um resultado. E a gente pode definir esse resultado como hábitos. E o que é hábito? Esses hábitos é aquilo que vai passar através do Espírito, habitar dentro de você. Então essas coisas, as minhas atitudes agora, revelam quem habita dentro de mim. Conheci Jesus, tive um encontro verdadeiro com Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim, eu tenho um resultado, e agora alguém habita dentro de mim. Então, quais que são os nossos hábitos? E uma frase para você guardar nessa noite. Os seus hábitos revelam quem habita em você. Os seus hábitos, a forma como você vive, revela quem habita dentro de você. A sua vida, a gente entendeu que vida de Deus, vida sobre Deus e vida para Deus. E Ele nos chama para uma vida com Ele. Essa vida com Ele tem que revelar os frutos. Aqui é um fruto especificado, mas ele tem alguns gominhos. 9 gomos. Isso tem que ser revelado na nossa vida. Nossas atitudes revelam se a gente está conectado ou não com o Senhor. Então, nessa noite eu quero te perguntar, como que tem sido a sua vida? Quais que têm sido os seus hábitos? A sua vida tem revelado o Senhor? Você que já conheceu, você que já teve um encontro com Ele, as suas atitudes, elas estão revelando Jesus? O Cristo que está habitando dentro da sua vida? Em Mateus 7:20, fala que, assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Que fruto você está dando? Que fruto você está dando? A gente leu que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. 9 frutos, 9 gomos. Pensa aí numa uva, que a uva foi muito representada na palavra. Pensa numa uva com 9 uvinhas, um cacho de uva com 9 ali. Não tem como a gente falar que o Espírito Santo está dentro de nós se nós não temos essas características. Não é só uma. Eu tenho paz. Não é só isso. Eu tenho alegria. Ou eu tenho mansidão. Não. Os 9 crescem junto na nossa vida. Os 9 estão habitados dentro de nós. Pode reparar que no verso 19 fala que as obras da carne. Se você reparar, essa obras está em plural. Obras. Por quê? Porque quando a carne, a nossa vida está sendo governada pela carne, o pecado, ele se manifesta de várias formas. E aí a gente leu, né? Várias formas dele ser manifestado. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E resumindo isso aqui numa frase, muito usada, não tem nada a ver. Alguma dessas coisas aqui, se a gente desmembrar elas, essas obras da carne, a gente entende uma frase muito dita hoje. E a gente leu isso muito no livro Cobertura Espiritual da Família. Que é a frase, não tem nada a ver. Essa frase é uma brecha para a minha e para a sua vida, para o inimigo entrar e fazer estrago. Porque o não tem nada a ver te faz duvidar daquilo que o Senhor falou que tem a ver sim.
daquilo que o Senhor falou para você não fazer. Ah, mas esse Deus, então, Ele é um Senhor, porque Ele manda a gente não fazer? Não, Ele é um Pai amoroso. E Ele nos adverte em algumas coisas, em algumas situações. Então, essas obras que estão ali manifestas, quando a gente escolhe a carne, quando a gente quer viver pela carne, por essas obras da carne manifestas, é como se o diabo viesse para você, você está numa pizzaria e tem um cardápio. E nesse cardápio satânico, está todas essas obras. Tudo ali disponível. Para você escolher alguma delas e abrir um mar de pecado na sua vida. É como se fosse um cardápio satânico sobre a sua vida. E quando a gente repara, lá no verso 22, fala que o fruto do Espírito, singular. O fruto. Por que o fruto? Porque é Cristo habitado dentro de nós. É o fruto. É Jesus dentro de nós. Não é mais ou outras, não é como as obras da carne, que são várias, mas é o fruto. E Jesus era o fruto. Ele foi esmagado como dilacerado naquela cruz. Por amor a mim e a você. Então, quando a gente é habitado pelo Espírito Santo, a gente se torna uma coisa. E a gente tem que se tornar isso. Mais parecido com Cristo. Porque se é Ele que habita dentro de mim, eu preciso me parecer mais com Ele. Eu preciso me tornar como Ele. Cada vez mais próximo dEle. Então, Cristo sendo habitado em nós. E vocês lembram daquele versículo que fala, né? Que o caminho da morte, o caminho da salvação, ele é estreito. Por que ele é estreito? Porque é um. Cristo que mostrou o caminho. Então, Ele habitado dentro de nós para a gente passar estreitamente mesmo. E por que o outro é largo? Porque são várias obras, várias coisas que nos levam para o caminho de perdição, para onde o Senhor não nos criou para ir. Então, o caminho da morte, ele é largo, mas o da salvação, ele é estreito, porque é um só. As obras da carne são várias, mas o caminho da salvação é um só, Jesus Cristo. E depois que você entende isso para a sua vida, Ele passa a habitar dentro de você. E a gente leu aqui sobre o fruto, mas com algumas características, né? E eu queria que vocês entendessem bastante isso nessa noite, porque às vezes a gente confunde algumas coisas. A gente confunde personalidade com fruto do Espírito. E o que é isso? Aquela pessoa é muito mansa. Aquela pessoa ali, ela tem a mansidão. Mas só que, nesse sentido, essa pessoa ela tem essa característica. É a personalidade dela. Ela nasceu com essa característica de ser mansa. E por que eu quero dizer isso? Porque muitas das vezes, a gente, por ser manso demais, a gente não se posiciona. E aí a gente peca por não posicionar. Então não é um fruto, é uma personalidade. O fruto, ele tem todas as outras coisas. Então, se eu tenho a mansidão, eu preciso ter a paz. Eu preciso ter o domínio próprio. Eu preciso ter alegria. Não é um só. E muitas das vezes a gente justifica. Não, porque esse aí eu não consigo, não. O domínio próprio aí, que é o mais difícil. Porque a gente não está vivendo pelo Espírito. É um conjunto que cresce junto. É todos esses embutidos dentro de nós. É o fruto, Cristo habitado dentro de nós. Então, a gente tem que entender que esse fruto, esses 9, eles crescem simetricamente, juntos. Eles crescem juntos na nossa vida. Aceitei Jesus, entendi quem eu sou em Cristo. E eu tenho Cristo dentro de mim, habitado dentro de mim. E esses frutos crescem juntos. Então, eu começo a ter uma vida pelo Espírito, e aí eu começo a ter mansidão, e a mansidão já puxa a paz, e já puxa a bondade, e assim um vai puxando o outro. Isso é a vida com o Espírito. É viver os 9. Sabe por quê?
Porque Jesus, ele habita dentro de nós. E se você olhar na palavra, toda a história de Jesus mostra que ele tinha os 9. Aí você vai me falar assim, mas Jesus irou lá no templo, jogou as coisas para o alto. A Bíblia fala que a gente pode irar, mas não pecar. E ele irou, sabe por quê? Porque eles estavam indo contra aquilo que o pai dele tinha falado. Por isso que a gente tem que entender que a gente precisa mergulhar, compreender e viver uma vida pelo Espírito. Entendendo que Jesus define o que é fruto, porque ele tinha todos. Não faltou um sequer na vida dele. Todos os frutos. Então, para a gente compreender que vida de Deus, vida sobre Deus, vida para Deus, não está errado. Mas só que Jesus está nos chamando para viver uma vida com Ele, mergulhados na presença dEle. E aí você vai me perguntar, então, como viver uma vida com Ele? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Às vezes você está aqui nessa noite e ainda não entendeu isso. João capítulo 1, verso 12. A primeira coisa para a gente viver uma vida com Deus é a gente reconhecer a nossa identidade nele. E qual que é a nossa identidade? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-os o direito de se tornarem filhos de Deus. Filho, filha. Essa é a identidade do Senhor para mim e para você. Filho amado de Deus. É isso que o Senhor nos mostra. Outro verso para a gente entender mais ainda. Romanos, capítulo 8. Verso 15 ao 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aí entra a questão. Eu entendo a minha identidade de filho. O que está falando aqui? Eu preciso participar do sofrimento de Cristo. Por que a gente não quer matar a nossa carne? Quando Jesus foi para aquela cruz, ele levou todos os nossos pecados. Então a nossa carne foi para lá. E por que você está buscando a sua carne lá de novo? Por que você está buscando o seu pecado lá de novo? Escravizou lá. Foi crucificado com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos. Então, se eu declaro que eu sou um filho de Deus, eu tenho que entender que Ele já levou para a cruz. Então, agora é uma nova criatura. É o Espírito habitando dentro de mim. Então, não tem espaço para as obras da carne. Não tem espaço para o velho eu. Sai. Eu não posso falar que eu sou de Cristo e continuar praticando as obras da carne. Eu estou mentindo. Eu estou indo contra a palavra de Deus. Porque quando Ele entra, essas coisas saem. Essas coisas saem da nossa vida. Então, se somos filhos, nós somos herdeiros. E qual que é a nossa herança? Vida eterna. Acesso ao Pai. Resgatar aquilo que o Senhor queria lá no início. Uma intimidade. Intimidade de todos os dias ali, como Ele ia com Adão. Era isso que o Senhor queria para nós. Estar no paraíso, lado a lado com Ele. É esse resgate. Dessa herança. E Gálatas 5:1. Fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente
a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade. Muitas das vezes a gente culpa o diabo. Ah, não, porque o diabo está pondo isso na minha vida de novo. Não, você busca o jugo de escravidão. Porque Jesus ele já declarou, foi para a liberdade. E não é a liberdade pregada aí fora. Eu sou livre, faço o que eu quiser. Não, é a liberdade de entender que você é um filho amado. Você tem uma herança. Você é co-herdeiro com Cristo. É essa a liberdade. Ser livre de toda a prisão da mente. De tudo aquilo que o inimigo coloca na nossa mente, no nosso coração. É essa a liberdade. Então, a primeira coisa para a gente viver uma vida com Deus é reconhecer a nossa identidade. Identidade de filho amado. E viver essa identidade. Porque não basta só nós lermos aqui. Eu preciso viver. Eu preciso acreditar. Eu preciso crer. Eu preciso declarar todos os dias. A gente aprende muito isso no 30 semanas. E às vezes você vai falar assim, já vai falar do 30 semanas de novo. Vai. Porque às vezes a gente vem e a gente não entende aquilo que a gente precisa liberar. E o 30 semanas nos ajuda a identificar e restaurar a nossa identidade, que muitas das vezes é perdida pelo caminho. Porque alguém nos fere, alguém nos causa um trauma, e para isso a gente precisa ser livre. E aí o Senhor, Ele resgata isso. E lá a gente aprendeu a declarar todos os dias, eu sou uma filha amada do Pai. E eu te convido a todos os dias a abrir os seus olhos para toda a correria da sua vida. Porque se você entendeu que Cristo veio e para te salvar, você já está consciente de que você tem a vida eterna. Então você não precisa viver correndo. E você vai declarar todos os dias ao acordar, eu sou um filho amado de Deus. E viva essa identidade. Então, para você viver essa vida com Deus, reconheça a sua identidade de filho. A segunda coisa para a gente viver uma vida com Deus é viver pelo Espírito. Gálatas 5,16 fala que, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver pelo Espírito. Eu não satisfaço os desejos da minha carne. Eu não satisfaço aquilo que a minha carne fica ali me apresentando. Todas essas obras, tudo aquilo que era do meu velho eu. Quando vem a frecha, você conhece, você está vivendo pelo Espírito, você identifica, repreende e lança fora. Isso não te vem sobre você. Uma vida pelo Espírito não satisfaz os desejos da carne. E o que isso significa? Que a gente deixa o Espírito Santo guiar as nossas decisões, as nossas atitudes e as nossas reações. Por que reações? Você recebeu 9 coisas ali para viver. Amor, alegria, alguém te trata mal, aí você vai lá e vai revidar. Não, você vai tratar com amor. Você teve um problema lá no seu trabalho, você já irá. Não, você tem domínio próprio dentro de você. E você vai entregar para Deus. Você está na sua casa e está com a mente turbulenta. Não, você está com paz, que somente Jesus pode dar. Porque Ele está dentro de você. Você vê alguém com dificuldade, você exerce a bondade, a mansidão e todas essas coisas. Então você passa a viver pelo Espírito. Ele guia as suas decisões, as nossas atitudes e as nossas reações. Porque quando vem a qualquer situação, a gente gosta de usar muito esse exemplo, é uma luz dentro da sua mente. Opa, veio a situação, a luz acendeu. O Espírito Santo te mostrou. Ele te mostrou ali o que é aquela situação. Se é uma tentação, se é algo para fazer você se descontrolar, Ele está te mostrando. E muitas das vezes o que a gente faz? Coloca no silencioso. Não, nessa área aqui você não vai falar comigo, não. Isso não é vida com Deus. Porque vida com Deus é estilo de vida. Não é só em alguns lugares, não é só em algumas situações. É vida com Deus. Desde que eu levanto da minha cama de manhã, até eu colocar a minha cabeça sobre o travesseiro de novo, eu vivo inteiramente para o Senhor. É vida com Deus. Então você deixa o Espírito Santo te guiar.
Primeira coisa, reconhecer a identidade. Segunda coisa, viver pelo Espírito. Terceira coisa, você procura fazer todas esses gominhos aí, né, crescerem juntos. Não é um só, é todos crescendo junto. Você alimenta a sua alma para que todos crescem juntos na sua vida. Uma coisa que é bom a gente pensar, que a gente não é salvo porque você está vivendo esses frutos. Você não é salvo por isso. Mas você está vivendo o Espírito, o fruto, porque você já é salvo. Então, eu vivo isso porque eu já sou salvo. Eu já entendo a minha filiação, eu já entendo a minha salvação, por isso eu vivo. Então, não é porque você é salvo ali porque você vai viver. Não. Você tem esses frutos porque você já entendeu que você é salvo. Que Jesus, Cristo, né, o próprio Cristo habita dentro de você. Isso que você vai entender. Então, a gente pode dizer que esses frutos, né, essas partes aí do fruto do Espírito, ele evidencia a sua salvação. Então, pare para pensar, quais deles aí você tem reprimido? Qual deles você tem falado, não, esse aí eu não consigo viver? Porque nós temos a capacidade de viver todos e fazer com que todos cresçam, alimentando isso dentro de nós. Alimentando com a palavra, com oração, com jejum. Se você tem dificuldade para poder dominar, você tem que jejuar, você tem que abster. E o que a gente não quer? Matar a nossa carne. O mais difícil hoje é matar a nossa carne. E aí a gente fala o quê? Não, isso é muito difícil. Para que eu vou ficar sem comer? Jesus, ele nos falou para nós jejuarmos, para a gente orarmos, para a gente vigiar. Então, a gente precisa ter essas disciplinas nas nossas vidas, para a gente entender que a nossa salvação, ela depende da gente viver todos os dias entendendo que Cristo está dentro de nós. Então, uma vida com Deus, você reconhece a sua identidade, você vive pelo Espírito, você procura fazer que os frutos, os gominhos aí, cresçam na sua vida. E o quarto ponto, você exercita a sua satisfação em Deus. O que é exercitar a sua satisfação? Se Cristo passa a habitar dentro de mim, então eu falo que Cristo, eu sou uma nova criatura. Ele está dentro de mim. Então, não tem como eu falar que a minha vida está vazia. Porque Ele preenche o meu ser. Não tem como eu falar que eu tenho falta de alguma coisa. Porque se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. E por que às vezes a gente fala que tem falta? Porque a gente vive pensamentos de escassez. Pensamentos de que está faltando isso. Se eu não tenho o carro, está faltando. Se eu não tenho aquele emprego que eu quero, está faltando. Se não tem isso para me comer, está faltando. Escassez. Esse pensamento nos faz não estar satisfeitos em Jesus. Mas se Ele habita dentro de mim, e eu entendo que eu preciso permanecer nele, eu começo a entender que somente Ele basta para me estar satisfeito. Todos os dias. Somente a presença dEle é o que eu preciso para estar satisfeito. Então, a gente precisa exercitar isso. Quando vier aquela frecha de que você não tem isso está te faltando. Repreende. Porque você tem Jesus. E se você tem Jesus, você não tem falta de nada. Você tem tudo. Você tem tudo na sua vida. Repreenda esse pensamento de escassez. Esse pensamento de que você precisa disso, precisa de aquilo. Porque você precisa somente de Cristo. Cristo que nós precisamos. Então, guarde aí. Reconheceu a sua identidade. Você passa a entender que precisa viver pelo Espírito. Você começa a fazer tudo isso crescer na sua vida. Você exercita essa satisfação na sua vida. E por último, você crucifica a sua carne. Gálatas 5, 24 fala que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Foi crucificado.
foi para a cruz. O que Jesus fez na cruz? Morreu por nós, foi crucificado. Então, as minhas paixões, os meus desejos, a minha carne, a minha vontade, tem que ir para a cruz. Então, veio aquela vontade que você, eu queria, sei lá, fazer alguma coisa que você sabe que Deus não quer que você faça. Manda para a cruz. Fala com Jesus. Não, isso já foi crucificado. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 2:20. Só você voltar um pouquinho aí. Fala que fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, nós fomos crucificados com Cristo. Quando ele fala que ele levou sobre a cruz os nossos pecados, levou sobre si os nossos pecados, então quer dizer que a nossa carne foi para lá. Então, a gente passa a crucificar ela. Então, ela está crucificada. Paixões, desejos, está crucificado. E quem passa a habitar dentro de nós? Cristo. Então, esses desejos da carne é a nossa velha natureza. E aí não significa que nós não vamos enfrentar a tentação. Então eu nunca mais vou ser tentado. Pelo contrário. O diabo está ao nosso redor, como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Então as tentações vão vir. Mas só que, o que foi crucificado? A minha carne. Então não tem mais domínio sobre mim. Porque ela foi crucificada. Então eu não tenho mais domínio da carne sobre a minha vida. Porque quem domina a minha vida é o Espírito. É Cristo. Então ele não tem domínio sobre a minha vida. Então quando eu crucifico essas paixões, esses desejos, a minha carne, eu estou negando a mim mesmo. E o que Jesus falou para nós? Cada um tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. E eu te pergunto essa noite. Você tem pegado a sua cruz? Você tem negado a si mesmo? Você tem seguido Jesus? Ou você tem deixado a sua carne falar mais alto? Deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, viver pelo Espírito, viver essa vida com Deus, é deixar Deus moldar as nossas vontades. Ele vai moldar. E não pense que isso vai ser fácil. Abrir mão de alguma coisa que você gostava, porque você agora é uma nova criatura, não vai ser fácil. Vai gritar ali dentro de você. Aquilo vai te chamar a atenção, porque era uma coisa que você fazia. Aquilo que você amava ali. Mas só que você tem que trazer na sua mente que estar em Cristo, ter uma vida eterna com Ele, é muito melhor que qualquer desejo desse mundo. O diabo ele quer cegar os nossos olhos, trazendo uma ilusão de que as coisas desse mundo é mais gostosa, é mais saborosa. É muito bom viver isso. Mas a porta é larga. E estreito é o caminho que leva para a salvação. Então, essas coisas todas são muito boas, são prazerosas, mas são momentâneas. Uma hora acaba. Uma hora isso explode. E aí onde você está? Então, Jesus ele não tem nos chamado. Às vezes hoje você identificou que a sua carne ela está gritando aí na sua vida. Você não tem conseguido controlar os seus desejos, as suas paixões. Mas Jesus ele está te chamando nessa noite para fazer algo que é crucificar ela. Hoje é uma noite que a gente lembra esse momento. Uma noite de comunhão com o Pai, comunhão à mesa. Todas as vezes que a gente ceia, a gente lembra disso. E hoje o Senhor fala que se nós estamos vivendo pela carne, não tendo uma vida pelo Espírito, a gente deve crucificar a nossa carne, as nossas paixões e os nossos desejos. Tudo aquilo que nos impede de ter uma vida com Deus. E eu queria falar três verdades para as nossas vidas nessa noite. A primeira é que, se eu fui crucificado, se Jesus foi para a cruz, ele morreu. Ele foi o único que ressuscitou. Certo?
Amém, irmãos? Ele ressuscitou. Se ele tivesse ressuscitado, nós não tínhamos acesso à vida eterna. Ele não está pregado na cruz mais. Ele ressuscitou. Mas pensa numa pessoa que morreu. Você vai no velório ali e a pessoa morreu. Ela não tem mais vida. Não tem ar ali. Então, para essa noite, uma verdade para nossas vidas. Se eu fui crucificado, o meu eu morreu. Então, eu estou morto. Então, não tem como eu falar que a minha carne, que qualquer coisa dentro de mim que pertence ao meu desejo, ao meu eu gritando, não, está morto. Morto não tem vida. Somente Jesus que ressuscitou. Então, não tem como você falar assim, esse desejo aqui ressuscitou. Não, está morto. Seu desejo está morto, a sua vontade está morta, a sua paixão está morta. Aquilo que você ama. Você acha que você vai ter que abdicar de coisa que você não gosta? Era muito fácil a vida cristã ser assim. A gente tem que abandonar aquilo que a gente gosta mesmo. É aquilo que nos atrai com os olhos. Pensa naquilo que é muito bom mesmo. E sabe, não entra na minha mente você falar que você é cristão e você voltar a fazer aquelas coisas que você fazia quando você não era um cristão. Quer um exemplo para mim? Para a minha vida. Eu ia em festa e bebia. Eu não consigo pensar eu fazer isso novamente. Porque eu entendi que Cristo habita em mim. Que eu vou estar denigrindo aquilo que Ele fez lá na cruz pela minha vida. Que eu estaria sujando aquilo que Ele fez, desprezando. Mas tem um caminho que Ele fala para nós, arrependam-se. Crucifica esse desejo. Eu não consigo, isso é muito forte, isso é muito bom. Crucifica. Lembra ali daquele ladrão ao lado dele, quando ele fala para aquele ladrão, que aquele ladrão reconhece que era Jesus, o próprio Cristo ali. Enquanto um zombava, o outro entendeu quem era. E Jesus responde para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus está nos chamando, irmãos, para o paraíso com Ele. E os nossos desejos estão aqui. Então, guarde essa verdade para a sua vida. Se você entende que você foi crucificado com Cristo, você está morto, seu eu está morto. Não habita mais eu em mim, mas é Cristo vive em mim. Essa é a palavra, e isso é o que está escrito na palavra dele. Eu fui crucificado, assim já não é eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E agora a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Segunda verdade, eu estou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Novo. Pensa numa coisa nova. Rasgar as vestes velhas, Ele te coloca uma veste nova. Toda essa veste de pecado, de sujeira, de imundícia, Ele arranca fora e te dá uma veste nova. Vestes brancas, sem imundície, para que nós entrarmos na sala do trono com Ele. É essa a identidade que Deus quer para nós, de limpos, purificados, santificados. Vestes novas. Então, eu estou morto, eu agora estou em Cristo e eu tenho a vida eterna. Terceira verdade, eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. E se eu tenho a vida eterna, eu não preciso correr. Eu preciso fazer isso. Minha vida está muito ocupada. Para só. Viva a vida com Cristo. Viva a vida da verdade, do amor de Deus. Essas coisas do mundo estão nos roubando do tempo com Deus. A gente não tem mais tempo para desbruçar na palavra. A gente não tem mais tempo para entregar os nossos jejuns sinceros, as nossas orações sinceras. Porque não tem tempo. Porque não tem tempo. Então pare de viver uma vida correndo, se você já tem a vida eterna. Pare de correr atrás das coisas deste mundo. Não estou falando para você parar de trabalhar, entenda isso. Depois vai sair falando aí que eu falei que é para parar de trabalhar. Não é isso, irmãos. Mas é você ter consciência de que isso aqui, a palavra do Senhor é preciosa. A vida com Deus é preciosa. E às vezes você está pensando aí, meu Deus, eu estou vivendo pela carne. E Ele tem uma palavra para você nessa noite.
Arrependa-se e crucifique a sua carne. Quando você dizer isso, você declarar, entender isso de todo o seu coração, não vai ser mais uma luta sozinho. Você não vive mais sozinho. Você tem Cristo dentro de você. E Cristo habitando dentro de você. Essa é a vida com Cristo. Então você está morto, você tem Cristo e você tem a vida eterna. A vida de Cristo. Então guarde isso sobre a sua vida. Para você viver uma vida, não uma vida de Deus, não uma vida sobre Deus e nem uma vida para Deus. Mas a partir de hoje, decida viver uma vida com Deus. Uma vida com o Espírito Santo te guiando. Decisões, emoções, reações. Comece a viver tudo isso que o Senhor falou para nós que está dentro de nós. E nessa noite, para a gente lembrar do sacrifício dele, crucifique tudo aquilo que está te impedindo de ter uma intimidade com o Senhor. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Romanos 8, no verso 1, você não precisa abrir, vai passar ali atrás, fala assim que, o mesmo título do outro de Gálatas, a vida pelo Espírito. E fala assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém, irmãos? É isso que o Senhor quer para nós. Vida e paz. Então, nessa noite, às vezes você identificou que as obras da carne ainda têm se manifestado na sua vida. E às vezes você entendeu que você não está vivendo uma vida pelo Espírito. Uma vida entregue de rendição. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos. Orar e apresentar isso ao Senhor. Apresentar que você tem percebido que você não crucificou alguns desejos. Algumas paixões. Mas essa é a oportunidade. E é a oportunidade porque você não sabe o dia que você encontrará com o seu Senhor. A gente não sabe, mas a gente tem que estar preparados. Assim como aquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. As 5 prudentes estavam com azeite extra. E as insensatas não levaram azeite. E o Senhor nessa noite está te chamando a levar um azeite extra. A estar preparado. A estar com a chama realmente acesa. Entendendo que o Espírito está dentro de você. Que Cristo está em você. Que você foi crucificado com Ele. Você quem? As suas paixões, os seus desejos, o seu eu. Aquilo que manifesta de forma contrária à palavra de Deus. E aí você entrega isso, entendendo que naquela cruz foi crucificado com Cristo. E aí não vive mais você dentro de si, mas vive Cristo. Irmãos, se nós entendêssemos isso e passarmos a viver isso plenamente, essa cidade mudará.
a presença do Senhor manifestará sobre esse lugar, porque nós estaremos vivendo realmente uma vida com Deus. Abra sua boca e comece a falar. Você não é obrigado a falar aquilo que você não identificou, mas eu creio num Deus que sonda os nossos pensamentos, o íntimo do nosso coração. E eu sei que de alguma forma você pensou, eu não estou fazendo isso. Não se ache o religioso totalmente correto, politicamente correto. Mas entenda que você é um mero pecador e precisa crucificar todos os dias o seu eu, as suas vontades, as suas paixões. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua casa, Pai. Diante do Teu altar, Senhor, diante da Tua presença gloriosa. Senhor Deus, em nome de Jesus. Hoje nós lembramos do Seu sacrifício, algo que nós devemos fazer todos os dias. Ao acordarmos. Lembrar de que o Senhor fez naquela cruz por nós. Mas nós estamos aqui, Senhor. O Senhor está nos dando essa oportunidade nessa noite, Senhor. E talvez essa é a sua última oportunidade. Ele está te chamando, filho amado, volte para mim. Volte para os meus caminhos, volte para a minha presença. A única oportunidade. Você não é o seu pecado. Porque isso não é a identidade que Deus nos dá. Ele nos dá a identidade de filhos amados. E se o diabo tem lançado sobre a mente que você é o seu pecado, você não é. Você é um filho e uma filha amada. E nessa noite Ele está dizendo para você, lança para a cruz. Lança tudo isso que você está vivendo. Esse atormento, essa pressão, essa tentação, essa obra da carne. Às vezes você reconheceu que de hoje para trás, o seu passado, aquilo que você viveu nesses dias, não é algo que o Senhor se agrada, não é uma vida com Deus. Arrependa-se. Ele está nos dizendo nessa noite, arrependa-se. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar e nos purificar. Fale para Ele, entregue-se a Ele nessa noite, renda-se a Ele. Não se deixe que aquilo que está vindo na sua mente para impedir, venha sobre isso e impeça o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer. Tenho 3 convites para você nessa noite. O primeiro é se você identificou na sua vida que você ainda não reconheceu que Jesus naquela cruz morreu por amor à sua vida. Se você identificou que você é um pecador, que você carece dessa graça, dessa misericórdia do Senhor, eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu te convido a colocar a mão no seu coração e a declarar para o Senhor: eu te aceito, Jesus. Eu aceito você habitar dentro de mim, porque Ele não faz falta de educação de ir entrando. Ele espera você abrir a porta. E se nessa noite, de alguma forma, você entendeu isso, que você precisa abrir a porta do seu coração, coloque a mão sobre o seu coração e fala para Ele: Senhor, eu te aceito. Eu quero reconhecer que eu sou uma filha ou um filho amado de Deus. E eu declaro que, a partir de agora, eu entendo que não é mais eu habitando dentro de mim, mas é o Senhor. Faça essa declaração. Não fique importando com as pessoas que estão do seu lado. Você que, se tiver com os olhos abertos, feche os seus olhos. Pare de preocupar com quem está do seu lado. A gente está orando. O segundo convite é para você que de alguma forma
identificou que você não está vivendo uma vida reta com o Senhor, uma vida com Deus, que você não está vivendo pelo Espírito, que você está deixando as obras da carne falar mais alto, você que já é convertido, você que já conhece o caminho, que já conhece a palavra, mas que por alguma situação, algum trauma, alguma mágoa, algum ressentimento, alguma falta de perdão, alguma coisa que veio sobre a sua vida, alguma estratégia do inimigo para fazer você adormecer, para você entrar num estado de sonolência na presença de Deus, eu te convido a colocar a mão no seu coração e declarar nessa noite: Senhor, eu crucifico os meus desejos, eu crucifico a minha carne, eu crucifico, Senhor, tudo que está me atrapalhando a viver uma vida com o Senhor. E a partir de hoje eu declaro que eu quero viver uma nova vida contigo. Uma nova vida. Eu declaro, Senhor, que a partir de agora, Deus, em nome de Jesus, eu quero viver pelo Espírito. Eu quero ter esses gomos do Espírito. Eu quero que esses frutos, ali representando o fruto que é Cristo, passam a habitar dentro de mim. E eu consiga viver isso. Eu consiga fazer isso crescer dentro de mim. Eu crucifico nessa noite a minha vontade, a minha carne, os meus desejos. Em nome de Jesus. Queria convidar todos agora a colocar a mão sobre o seu coração. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite declarando, Deus, que nós somos filhos amados do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, com a Tua presença gloriosa, com o Teu Espírito Santo que habita dentro de nós e nos invade com todo o ser. Nessa noite, Senhor Deus, eu oro pela vida de cada irmão que está aqui. Eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Pai, que a presença do Senhor possa, Senhor Deus, libertar, Senhor Deus, de todas as correntes, Pai. De tudo que é aquilo que aprisiona a mente, o coração, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que sejam levantados aqui, Pai, guerreiros de oração, guerreiras de oração, Senhor. Coloca, Senhor Deus, aqui, Deus, as armaduras de novo, Senhor. O capacete, Senhor Deus, os calçados, Pai. O escudo, Senhor. A espada, Senhor. Nos dê de volta, Deus, essa armadura, Pai, para todos nós aqui, para que nós venhamos viver, Senhor Deus, como verdadeiros discípulos, verdadeiros Cristos aqui, Senhor. Nós declaramos isso essa noite, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida de cada um, Pai. Muito obrigada pela Tua presença. E muito obrigada, Senhor, por nos chamarmos de filhos. Em nome de Jesus. Aleluias. Convido você a continuar com os olhos fechados. Nós estamos agora passando para um outro momento, nosso momento de ceia. E eu poderia falar várias coisas aqui. Eu poderia falar muitas outras coisas.